A física já entregou a muitos pontos do positivismo e admite o encontro da sua linguagem, cujo simbolismo é mais contundente, pois cria universos verbais e atiçam a curiosidade e nos conduzem a intrincadas aventuras de raciocínio dignas das intrincadas aventuras da matéria a qual estão relacionados com o simbolismo das cosmogonias religiosas. Desde, desde Einstein, na década de 30, os físicos acreditam que as forças atuantes no universo conhecido, força nuclear fraca, responsável pelos fenômenos da radiação, força nuclear forte, responsável pela manutenção dos núcleos atômicos, eletromagnetismo e gravitações, com todos os quarks, leptons e bósons, são manifestações de uma força única que agiu nos instantes que se seguiram ao Big Bang, a explosão que teria transmutado, criado a nossa dimensão e suas características físicas. Nos Estados Unidos, no Japão e principalmente na Suíça, fronteira com a França, gigantescos aceleradores de partículas procuram recriar as condições do Big Bang, procuram extrair energia do choque de partículas em autênticos autoramas de experimentação alimentar atômica. Estes estão quase chegando no ponto da explosão inicial. Maiores super colisores gigantescos, túneis circulares onde partículas de matéria e antimatéria se chocam, são construídos nos Estados Unidos, mais precisamente no Texas, nos arredores de Chicago. Atualmente, o maior supercolisor tem 27 quilômetros de circunferência e está localizado na fronteira da Suíça com a França. O supercondutor colisor a ser construído perto do Texas terá 85 quilômetros de diâmetro. Com esses gigantescos colisores, os pesquisadores vão chegar mais rapidamente ao detalhe que falta para se detectar e corroborar a existência do indivisível em se tratando de matéria. O ponto final. A última propriedade dos quarks, os construtores dos átomos e nêutrons que constituem o núcleo dos átomos. O que os físicos chamam top. São 6 as propriedades dos quarks: up, down, strange, charm, bottom and top. A falta do top para os físicos chorarem de emoção diante do tijolo principal da construção dimensional. Portanto, a diferença entre eles e nossos excêntricos experimentadores é de caráter metodológico e, digamos, moral. Os cientistas estão querendo descobrir os segredos mutáveis da matéria universal, mas não sabem decididamente o que resultará de suas cada vez mais específicas pesquisas. Não estão levando gente doente e neurótica para plugar seus corpos ou mentes nos túneis de choque antimatéria. É ciência básica em estado puro. Nenhuma aplicação social, não. Nenhuma filosofia ou ideologia, a não ser a da ciência corporativa mundial, oásis de colaborações internacionais. Os yogis pranayamas também estão afastados dos nossos europeus visionários da cura radioativa e da transfusão de fluido cósmico, já que não usavam parafernálias a não ser a corporal para obter seus resultados confirmadores de uma visão cosmogônica.
O que importa em se tratando de Reich, Mesmer e outros é que eles sacudiram as imaginações científicas sobre a matéria que age dentro dos nossos corpos. Os xiitas orgânicos foram uma nova tentativa de dar continuidade às experiências desses antepassados. Só que eles obtiveram resultados mais contundentes e mais marginais também. Depois de causarem distúrbios elétricos e sociais em pequenas cidades dos Estados Unidos e da Europa, fugiram perseguidos para o Brasil, iniciando a fase terceiro mundo do seu projeto de captação e ativação do orgônio terrestre. Quem eram esses xiitas orgânicos? Cientistas, pesquisadores ligados à indústria do entretenimento. Levin McCoy era um americano descendente de escoceses que trabalhava pesquisando a resistência dos circuitos de alta definição às mutações atmosféricas. Ficava instalando gigantescas aparelhagens televisivas em icebergs para ver que material poderia ser usado para conservar os circuitos intactos no frio. Sua mulher, Sandrinha Waimea, era uma havaiana, filha de altos escalões pentágonos. Era diretrice de laboratórios flutuantes no Ártico, que encerravam em seus interiores estudos sobre a penetração de raios cósmicos na confecção das auroras boreais. Geraldo Leovigildo trabalhara em processos de miniaturização na Unicamp e no Canadá. E Gottfried Schneider, um alemão especialista em informatização generalizada. Adaptação, incrustação de chips em qualquer material. Computadorização de qualquer coisa. Os quatro se encontraram numa feira de equipamentos frigoríficos que foi invadida por terroristas cibernéticos a fim de novidades maquinárias. Os bandidos deixaram um gigantesco hangar de exposições escuras e semi-incendiado. Todos os presentes foram amarrados nus em caixas de 4 numa região do hangar. Até a polícia chegar, esses cachos de gente tiveram muito tempo para berrar, chorar, conversar e fazer amizade. Caso dos 4 orgânicos. Tornaram-se amigos e cúmplices de pesquisas e trabalhos na indústria do entretenimento. Criaram um espetáculo magnífico subindo aos céus em balões equipados com defletores, máquinas de projeção e condutores superpotentes de raios extraterrestres. Ficavam domando fenômenos magnéticos na atmosfera, ficavam domando as tempestades, refletiam os raios para outras paragens, onde não havia tempestade alguma. Repetiam os relâmpagos num replay meteorológico belíssimo. Ciência básica e entretenimento meteorológico. Nas redes, cobriram no acidente o tal do orgônio, as interações caóticas da estática corporal. Passaram a recolhê-lo nas pessoas e, por isso, foram perseguidos pelas mais diversas polícias científicas e não científicas. Causaram pequenas revoluções nos lugares por onde passaram, instalando sua parafernália detectora e transferidora de orgônio, acumulador de libido. Esse acumulador era constituído de sucatas de vários projetos de ciência corporativa internacional aos quais eles tinham acesso. Em cada cidade, uma nova alquimia para a construção do concentrador de partículas. Um ovário com ímã de ferro passeia num
encantamento sofisticado e transparente, feito com material inédito. Uma espécie de vidro macio. Vidro macio. Esse cilindro é meio trepadeira, já que as partes vão sendo acrescentadas e tomam as bordas, os rodapés, as paredes das casas, apartamentos ou esconderijos industriais onde os orgânicos se enviavam. Esse encanamento concentrador de partículas era sublinhado por digitais horizontais, termômetros e aparelhos de medição de espessura pequena. Estava ligado a computadores que, por sua vez, estavam ligados a fornos de micro-ondas adaptados informaticamente a cadeiras e camas elétricas emaranhadas de fiações laterais algodoadas nas pontas. Pavios corporais, essas fiações. Nessas camas e cadeiras elétricas, indivíduos, casais em orgia ou masturbação, ou sabe-se lá que variação de relação carnal, se esfalfavam sexualmente, pagos pelos orgânicos. Todos plugados em fiações de alcova magnetizada. O gozo dessas pessoas era isolado em fornos de micro-ondas transformados em transcodificadores de energia e guiados por terminais para o cilindro que levaria o gozo ao encontro do ovário ímã de ferro. Essas experiências requeriam muita energia. Essa energia era roubada de fontes de abastecimento urbano. Bairros e lugarejos às escuras, com sua voltagem diminuída por obra e graça dos orgânicos. Os problemas sociais também apareciam, visto que o número de doadores de orgasmo tinha que ser aumentado a todo instante. Famílias e empresas começaram a ficar preocupadas com o desaparecimento de várias pessoas, jovens, velhos, meia-idade, desocupados, muito ocupados. Todos passavam a frequentar os remunerados cabarés orgânicos. Enrabação, chupação, falta plugada a serviço de ciência básica, queda de voltagem urbana e cabarés eletrostáticos, xiitas orgânicos, perseguição e fuga. Eles chegaram a Copacabana com seu ovário graal radioativo, cálice de fêmea, energia vital. Deram-se muito bem. Muita gente, energia idem, energia de sobra para ser engatada. Eles tinham nas torres de alta tensão da Figueiredo Magalhães. E gente sem ter o que fazer, gente aposentada, de bobeira, adolescentes no cio, enfim, gente, é o que não faltava. Matéria-prima geral. Fizeram plugações clandestinas na central de alta tensão, com os aparelhos instalados no escritório de advocacia abandonado entre a Djalma Oudich e a Sá Ferreira. Construíram um novo concentrador de partículas com sucata de plataformas petrolíferas, vidro maleável e canhões de ressonância magnética paulistas. Depois da construção, a regimentação dos doadores do orgasmo e os testes de eficiência para uma experiência inédita. Jogar orgônio capturado nas correntes elétricas domésticas, inundar andares de apartamentos com orgônio. Arregimentaram doadores colocando anúncios de massagens eróticas elétricas efetuadas por uma chinesinha. Atraíram todos os solitárias swingers e safados possíveis. Isolados os orgasmos, reforçando o orgônio acumulado no ímã ovário, fizeram a tal experiência de inundação orgânica das correntes elétricas.
Deu certo. Quem ligava qualquer coisa sentia pulsação corporal inédita, um puta gozo original. Gente gozando na hora de acender a luz, passar o ferro ou ligar a TV. Tonteiras deliciosas tomando conta das cabeças e corpos que se banhassem em chuveiros elétricos, ligassem o fogão eletrônico, abrissem a geladeira. Os casos se multiplicaram e os blackouts também. Só que a energia roubada vazou e a experiência tomou rumos inesperados. O vazamento de voltagem gerou uma falha magnética baixa, uma estática armadilhante e insidiosa, entrando em contato com os cérebros e corpos das pessoas. Era como se uma falha magnética alta, vácuo de interações moleculares existentes na atmosfera, descesse trazendo todos os distúrbios moleculares advindos do lapso dimensional aberto por ela. A falha magnética baixa começou a provocar telepatias, autismos, choques espontâneos, efeitos radioativos, efêmeros, glossolálias, telecinese, telecinestesias, pirocineses, criptoscopias, deslocamentos mentais no tempo. Transformou as pessoas em vetores fisiológicos de um lapso dimensional. Essas manifestações poltergeistianas em massa começaram a fazer parte do cotidiano do bairro e aumentavam a capacidade de vários doadores de orgasmo. Todo mundo tinha 1 ou 2 minutos de suprassensorialidade todos os dias. Copa virou uma cubatão psíquica poluída por espectros, fantasmas de radiação, reverberações cerebrais e sensoriais, magnetismos e mentalizações repentinas. Ambiente de plena obscenidade metafísica e promiscuidade quântica. Uma espécie de Disneylândia Geiger, que acabou sendo invadida por hordas de cientistas, principalmente neuropesquisadores biofísicos e cibernéticos que apontaram no bairro uma curiosidade no grau máximo, traduzida em toneladas de equipamento prospector e coletor. Chegaram no bairro já infestado de gente mística esperando a convocação de Clara Poltergeist para a cura erótica e sanguínea. Era ciência para todo lado. Cada família tinha um cientista em casa. Do mais fudido kitnet com 20 pessoas à mais luxuosa cobertura na Avenida Atlântica, passando por todos os barracos de favela. Copacabana inteira estava recebendo cientistas em Blitzkrieg, a falha magnética. Averiguação compulsiva e mundial de toda a orgia radioativa magnética elétrica em ação no bairro, nas pessoas do bairro. Casas cheias de cientistas. Todo mundo virou contra a regra cibernética auxiliar de neurocientista e infopesquisadores de qualquer naipe. Todo mundo virou hold de cientista. Blitz da ciência corporativa mundial na aberração eletromagnética gerada pelas expectativas dos xiitas orgânicos. Obviamente, todos os cientistas estavam ligados a empresas transnacionais que fizeram contratos de risco com a Guanabara. Em troca da posse de todos os conhecimentos relativos à falha magnética baixa e do direito à sua exploração, juntamente com as instituições científicas universitárias brasileiras que foram incorporadas ao Centro de Pesquisas Improvisadas no bairro, eles aplicavam as mais variadas injeções de dinheiro e ajuda infraestrutural na Guanabara, deixando todos os políticos e empresários embasbacados com suas promessas e projetos de saúde, transporte e educação, sendo alcançados em pouco tempo com a grana mundial.
Copacabana, então, além de Cubatão Psíquica, virou Serra Pelada da Ciência Corporativa Mundial. A central da energia da Figueiredo Magalhães foi inteiramente cercada e plugada por hostes IBMs, Rogers, Siemens, Metz, Philips, etc. Todas as instituições tecnológicas possíveis, garimpagem radioativa e eletromagnética visando as mais variadas descobertas e utilizações energéticas. Além, é claro, de procurar estancar a falha, que expandindo-se infinitamente poderia trazer problemas para o planeta, né? Sofisticados camelôs do MIT, do Centro Europeu de Investigações Nucleares, da Unicamp, armavam seus tabuleiros equipados com miniaturas de reatores, colisores, detectores, ímãs e dispositivos Geiger, em frente a padarias, cabeleireiros, confeitarias, concessionárias, lojas de antiguidade, enfim, qualquer lugar com um epicentro de radiação. A fauna humana do bairro foi acrescentada gente da primeira, segunda, terceira divisões científicas, dissidentes das tecnologias de ponta, eremíticos pesquisadores silícicos, astrofísicos entediados com esse negócio de mutações cósmicas observadas, querendo sentir na carne o cosmo em vagalhões de energia. Os mais variados, os mais variados especuladores das mutações na espécie humana e na matéria que o cerca, todos alugando por algum preço barraquinhas de pipoca, burros sem cabo, sem rabo, cabine de chaveiro, cabine telefônica, mesinha de restaurante, beira-mar genial, buraco de metrô, áreas de serviço, carro de pamonha, elevadores para instalar miniaturas de laboratórios e entregar-se à pesquisa aqui, já que, afinal de contas, não é todo dia que um lapso dimensional trazendo fissões, fusões, espirais de radiações e turbulências psíquicas e sensoriais aparece. Essa, a segunda instância do polo de atração turística total em que se transformou Copacabana. A instância científica experimental. Copacabana não é mais um bairro, é um território off-off da Terra. É um território que alguns bombeiros retiram de um escritório furreca de advocacia, máquinas de lavar com corpos de cientistas fulminados e cinzas de policiais variados, variados, variados. Enquanto isso, 16 horas. O teto se abre no céu do aeroporto de Congonhas e Matheus finalmente entra no Eletra. Lá dentro do seu peito, ligeira taquicardia é trilha sonora para emoções desencontradas. Senta na poltrona e abre um livro de gravuras e texto eletrônicos. Pega sua central de trabalho portátil e xeroca uma página. Essas páginas saem miniaturizadas em forma de retângulo gelatinoso que é colocado num óculos com lentes de terceira dimensão. Mateus passa a viagem olhando para levitações de circuitos entre palavras específicas que sugerem mundos habitados por deslocamentos de voltímetros, à procura de atalhos de interruptores e fontes de alimentação alteradas por disfunções de capacitância desnivelada. O avião desce no Santos Dumont. O negão pega um táxi e cruza o aterro rumo à Copa. Olha na direção do Pão de Açúcar, no Morro da Viúva. É possível vislumbrar a falha magnética baixa, uma imensa ondulação estática muito parecida com o brilho televisivo. Muito bonita,
muito, muito bonita. Atrás do Pão de Açúcar, envolvendo Copacabana. Mateus chega no bairro e começa a sentir estalos pelo corpo e tonteiras e cheiro de gente queimando e máquinas abandonadas e conlurbes científicas e conlurbes psíquicas e conlurbes policiais recolhendo lixo humano, tecnológico e criminoso. Mateus entra no Cervantes e dá de cara com 5 garotinhas com manchas azuis pelo corpo. Manchas internas fazendo dos seus corpos ruivos, mulatos, louros, morenos, telas de hematomas. Elas conversam animadamente. São vítimas do monstruoso pensamento indutivo de autoflagelação. Em Copacabana, a falha magnética liberou os solavancos, aos solavancos, toda espécie de agressividade e pulsão anticivilizatória que caracteriza e é suporte da assim chamada natureza humana. Um dos pontos de atuação dessa pulsão de destruição é o pensamento indutivo que surge a reboque de qualquer pensamento, ou seja, se você vai descartar uma laranja com uma faca, passa pela sua cabeça em microsegundos a imagem e pensamento de enfiar a faca na barriga. Como seria? Esse pensamento imagem é varrido para debaixo do tapete cerebral e se aloja, se acumula num porão de repressões generalizadas. Esse porão é ativado pela falha magnética baixa. Daí que em Copa, quando menos se espera, o pensamento ruim vira ação, que pode ser de autoflagelação, assassinato, falação desencontrolada, agressiva, raiva, atentado total a qualquer pudor, etc. Essas ninfetinhas que Mateus está vendo são as garotinhas hematomas. Gatinhas chegadas a uma autoporração de cabeças em postes, quedas em escadas, atropelamento de raspão e por aí vai. Por aí, por aí vai. O negão resolve tomar um chopp no meio de gente demais. Não avistou a oriental, mas ela certamente o avistará. Ele consegue o chope e sorve ondinhas louras da gelada, olhando o céu nublado e sentindo um calor absurdo. Tira o casaco e olha no relógio termômetro digital. 55 graus. É a falha magnética baixa. Imediatamente chega uma menina vendendo roupa refrigerada, Ering refrigerada e calça de veludo cotelê refrigerado. Mateus compra antes que caia desmaiado de calor. Vai ao banheiro do Cervantes, troca de roupa e sai aliviado com sua mochila de equipamentos e gavião Ghetto Blaster. Volta a tomar o chopp. Alguém lhe avisa que o cadarço do sapato está desamarrado. Ele se abaixa, amarra o sapato e, quando levanta a cabeça, roça o nariz e os lábios em carne perfumada de maciez aprisionante. Levanta os olhos devagar, sacando a mini saia de organza zebrada. Eu sinto de escorpiões entrelaçados, um umbigo bocinha e um absurdo sutiã tacinha fazendo dos seios autênticas bolhas nuas de sorvete mamário. A cara é de Índia,
parauara, bem tratada, mas assim mesmo marcada pela assim chamada vida. Óleo de amêndoa trêmula, quero dizer, deve ser rasgado com gilete nas laterais dos olhos para ficar assim chinesinha e se empregar como secretária executiva do Ninja Semi Instituto, que trata dos distúrbios fisiológicos em praticantes de artes marciais. Trança enorme nas costas. Ela abre a boca vaginosa e diz que sabe quem ele é, que ela é a mensageira e que ele pode terminar o chope. Ela dá um beijinho na jugular suada de Mateus e ajeita com unhas descascadas o cabelo escuro. Mateus termina o chope e segue a figura até o E-Cinema 1. Entram depois de uma identificação rápida na porta informatizada que só abre com a impressão lambida da língua numa glande maçaneta. Os dois passam por uma porta situada nos fundos do banheiro do ex-cinema. Descem por uma escada vermelha e chegam a uma sala cheia de karatecas, judocas, taichichuanos e outros tipos de harmonizados, todos meio constrangidos de estar ali, mas totalmente necessitados de um pouco de caos, desarmonia e egoísmo e putaria de ser humano de merda e simplesmente estar vivo sentindo coisas normais que nunca são normais, jogadas num corpo sem sabedoria, sem transcendência, apenas um pedaço de carne movido por circunvoluções de neurônios e vísceras. A Parauara, de nome Odete, mas com o apelido de Mula Taiwan, conduziu por um corredor oleoso subterrâneo até uma sala cheia de portas que dão para salões onde os harmonizados de todos os tipos podem curtir 2 horas de serviço completo de neurose, ansiedade, desejo, tara, violência, incompreensão geral da vida, de pílulas, rings, mulheres urinando gotas enlouquecedoras nas suas cabeças, banheiras de dinheiro e, principalmente, telas em terceiras dimensões ligadas ao tal inconsciente traumático indutivo ou não. As telas em terceira dimensão realizam todos os horrores que estão acumulados na mente do harmonizado. Todas as pessoas que ele odiou, todas que adorou, adora, todas as pessoas interferindo, prazer bestificante e assassino, injeções de raiva crítica e balas juquinha, que depois de chupadas e dissolvidas, inundam o cérebro com pensamentos de implicância radical com tudo. Esse, o serviço do Ninja Semen, faz cair no real paradoxo da natureza humana todos os iludidos com a harmonia interior. O ser humano é um ensaio carnívoro rumo a não se sabe o que, uma equação de gozo e destruição, movida por surtos tecnológicos, empreendedores, civilizatórios, tediosos, festivos, orgíacos. Ninja Semen. Oásis invertido para um público específico. Mula Taiwan chega com Mateus a uma sala de chupação de pau na pia. Ou seja, mulheres com a cabeça enfiada num ralo de pia. Ou uma pia enfiada no pescoço chupam paus de maníacos lavados. 5 meninas nuas totalmente empetadas por alfinetes acupunturantes, tamanho família, é o que encontra Mateus. Parecem almofadas de carne punk ou de qualquer tribo indígena chegada
alma espetada na carne, as cabeças enfiadas em pias vagabundas, espécies de totens de casa de material de construção vietnamita, tailandês. Acima delas, uma cúpula ligada a projetores com filmes ligados a um botão colocado na nuca de cada uma delas. À medida que cada uma delas vai chupando o pau do indivíduo, este mesmo indivíduo ajuda a figura na felação, puxando a cabeça dela de encontro ao seu corpo. E ao fazer isso, pressiona um botão na base da nuca, acionando um projetor com algum filme que toma o espaço-tela da cúpula. Capela Sistina da chupação de pau em pia oriental. Mula Taiwan explica que as instruções estão no rosto de uma dessas meninas. E ele precisa esporrar na face delas para que surja a escrita camuflada de um creme transparente que só se dissolve com esperma. Mateus coloca o pau na boca da primeira e bela orientalzinha, que ele paga um boquete lenta, mas hipnótica, enquanto o dedo de Mateus aciona o projetor ligado à sua nuca, que joga nas cúpulas filmes caleidoscópicos de aviões se porrando. Mateus encharca os olhos, nariz e boca da cabeça ralo de pia oriental e nada de instruções na bochecha, ou testa, ou nariz, olho e boca da menina. Parte então para a segunda. Uma oriental vem gorda e com alfinetes espetando as gorduras dela, e ela com uma língua velha, reflexo de problema estomacal antigo, e assim mesmo não tem jeito. Mateus botou a pica naquele céu da boca caído, mas a gorda alfinetada era boa de chupação e dava umas giradas com a língua que nem camelo limpando a baba. E era demais com a cabeça do pau, sumia no meio daquela língua velha de oriental gordona e cabeça enfiada numa pia roxa de material levinho como todas as outras. O filme acionado na nuca da gorda era de caleidoscópicas cirurgias de lipoaspiração criminosa efetuadas experimentalmente. Mulheres e homens sendo esvaziados em ritmo acelerado por agulhas elétricas. A gorda era a maior boca venenosa e o pau de Mateus sumindo naquele céu de boca caidaço. Na cúpula, gente explodindo em lipoaspiração clandestina e novamente uma esporrada de qualidade pesada na cara da freak bujão de carne flácida espetada. Nada. Mateus vai pra terceira. O pau já meio assim franzinho e cansado, mas é preciso achar as instruções. Ele parte para a boca da terceira. Uma bela adolescente cega, com duas superfícies de galalite, com o sol vermelho da bandeira do Japão nos buracos dos olhos. Ela chupa com calma e critério a cabeça do pau. Explora-o com os lábios e amacia-o com sopros e sucções. Mateus fica observando aqueles olhos de galalite com bola vermelha japonesa e aquela boca pequena e cuidadosa mexendo no seu caralho de toucinho, enjoado de tanto gozar assim. Sem mais nem menos, mas guloso e atento à abertura da boca da orientalzinha cega. Mateus está com a mente agitada, pensando em capturar o ovário míssil. Sua cabeça começa a falhar. Pequenas pontadas e um ligeiro formigamento pintam deixando o negão de saco cheio. Mas eis que ao inundar a cabeça da ceguinha chupadora com um filme de esgrima caleidoscópico na cúpula, surge o bilhete com instruções impressas no rosto esporrado. Oriental de olho galarite, você precisa adaptar um aspirador a um captador de ímã a fim de atrair o ovário.
Só um magneto envolvido por uma corrente de ar poderá interromper a circulação do óleo bomba. Depois, leve-o até Clara, pois só o contato com sua vagina desativará a bomba radioativa. Mas, preste atenção, não conseguirá imã em lugar algum, pois todas as lojas de ferragens são tomadas por pesquisadores. O segredo é o seguinte: imãs escondidos em troféus esportivos. Mas o momento que você precisa está numa loja na Xavier da Silveira, entre a Nossa Senhora e a Aires Saldanha. Leve seu contador Geiger e quando ele captar alguma radiação dentro de uma taça ou o troféu, é ali que estará o imã necessário. Coloque então esse troféu no bolso de um aspirador Arno, velhíssimo, que está numa loja de antiguidades industriais na Siqueira Campos. Esse aspirador tem um tipo de sucção anos 60 que é perfeita para a tarefa. Além de um bojo com material metálico raro, não mais fabricado. Feito tudo isso, vá para o último bueiro próximo à Pedra do Leme. Coloque o aspirador no buraco do bueiro e espere o ovário ser capturado por ele. Mateus olha por relógio. 6:10. Deixou o Nijan semi na batida e deu de cara com a Prado Júnior, apinhada de gente de páginas voando. De repente, um clarão e uma explosão seguida de uma súbita, velocíssima e nublada de alguma coisa. Uma subida velocíssima e nublada de alguma coisa. Um rojão, talvez. Todo mundo que se jogou no chão levantou, falando em uníssono: Manson Ship! Manson Ship! Matheus não liga muito e sai correndo, pois o tempo é curto e vai tudo pelos ares e chutando resinas e voltímetros e restos de cirurgias e pedaços de bonecas trêmulas e tendo a visão atrapalhada por centenas de páginas de publicações variadas voando. Faxes e xerox e relatórios orais de pesquisa dos cientistas. A Conlube Full Time vai recolhendo com aspiradores gigantescos a papelada que cai, e cai, e cai, e cai, e cai. Mas o formigamento aumenta, e antes de seguir na missão, Mateus precisa recarregar o cérebro. Pergunta onde tem uma oficina de carros e lhe informam sobre uma na Princesa Isabel. Ele chega na oficina, pergunta onde é o banheiro e na distração do mecânico pega uma bateria e recarrega o tal fusível cerebral. Mas a falha magnética age em Mateus no momento da entrada da energia, acionando o tal porão de pensamento indutivo e barbaridade agressiva, fundamento da natureza humana. Atentado ao pudor e necessidade de estripar é o que bate em Mateus. Essas ações são acompanhadas por alucinações anestesiantes do caráter, ou seja, as pessoas vivem a situação movidas por um sonho de personalidade doentia criado a partir da vida e da formação do indivíduo atingido. Mateus imediatamente sente o cérebro secar e a imagem de um filme começa na sua cabeça, simultaneamente a vontade de rasgar quem aparece na frente e depois mijar nas tripas e cagar no buraco do olho arrancado e depois berrar como um Tarzan escatológico. É o filme de um eletricista IML que costuma botar cadáveres para trepar de si com eletrochoques. As orgias têm plateia entusiasmada nos fundos do ML. O cara entope de fios o ventre dos cadáveres e manda ver. Mas o que ele gosta mesmo é de afanar vísceras e botá-las para andar com máquinas de risadinha, espoleta busca-pé pelos cantos nos subúrbios. Bota uma máquina de risadinha acoplada com um controle remoto num fígado e joga esse fígado num cinema ou apartamento térreo ou com um motorzinho mais potente numa autoestrada ou viaduto. Víscera viva, dando gargalhadas pelas madrugadas suburbanas.